Adaimada e Jubucá, pessoas, nós estamos com o grande, o ilustre, o monumental nariz do Rafa. Ah, legal. E o Rafa também. É assim que ele me define, basicamente. Olha só. Era pra ser o queixo. Foi de lado, foi de lado. Foi do perfil. Olha isso. Era pra ser o queixo. É um tucano, bicho. É, mas o seu queixinho é médio. Ele é aquele queixinho de Bartola. Como é que parece? Ah, parece um Metroman, tá ligado? Aquele queixinho assim, Metroman. É um nariz. Enfim, ele resolveu me dar esse grande presente de estar presente. E nós vamos começar a nossa série de vídeos de gravações perdendo saúde mental, basicamente. Porque nós vamos assistir Seijinho de novo, apresentando o B-Movie. Você já diz mesmo, é absurdo. É absurdo. Olha só. Vamos lembrar que B-Movie é um filme onde uma abelha se apaixona por uma mulher e vice-versa. Tá legal? Zoofilia tá na capa, ok? Detalhe. Infantil. Filme infantil. Tranquilo. Ela prefere uma... Tirem as crianças. Não, pera, não pode tirar as crianças da sala, porque o filme é infantil. Ela prefere a abelhinha do que o cara. O cara é um babaca também. Mas ainda... Beleza, mas ela consegue arrumar outros caras, não outras abelhas. Fora que se a abelha fosse ferroar ela, era uma vez só, porque... Eu adorei B-Movie quando eu era mais novo e vi pela primeira vez. Quem não iria gostar de ver os seus maiores ídolos do YouTube caracterizados? O Lucas Inutilismo fica igualzinho a abelha mesmo, velho. E olha ali, o Lanzoga também ficou igualzinho. Mano, ele é um divertido filme cheio incrível. de trapalhadas e marmeladas. Mas assistindo novamente esse filme adulto, eu percebo que é um dos filmes infantis mais bizarros e desconfortáveis que eu já vi. Além Seijinho, por que você se tornou um Simpson? É. Qual era o intuito? do fato de que nesse filme de abelhas, quase nenhuma informação sobre abelhas é verdadeira, rola também um clima muito esquisito entre uma abelha e uma humana. Que é um ferrão no meu olho. Enfim, vamos relembrar e analisar essa obra extremamente perturbadora. Barry é uma abelha comum que acabou de se formar na faculdade das abelhas e ele já foi levado para fazer um tour para decidir o primeiro emprego dele. Isso daí já não tem lógica nenhuma. Porque deixa eu te contar uma coisa sobre as colmeias. Sabe aquele McDonald's que para homenagear as mulheres no Dia das Mulheres deu folga para todos os homens e deixou a loja sendo operada só pelas moças? Uma colmeia funciona basicamente assim, só que lá é... Isso foi... Isso aí não era motivo para um processo, não? Não exatamente. Esse cara é babaca. Dia das Mulheres todos os dias. Os homens não trabalham. A vida deles é basicamente procriar e morrer. Sim, eles morrem depois de realizarem o coito. O pênis deles explode. Curiosamente, são as duas coisas que o jovem mais quer hoje em dia: transar e morrer. É um casamento perfeito entre útil e agradável. Enfim, mesmo sendo macho, Barry precisa arranjar emprego. E apesar de ter várias opções bacanas de emprego, tipo ser torturado numa roda usando um chapéu ridículo, o Barry fica muito desanimado com o fato de que eles só podem ter um único emprego durante a vida toda. E também não faz sentido ele ficar desanimado porque a abelha vive no máximo uns 2 meses. Do que você tá reclamando? Sua vida passa num piscar de olho. Faria coisas inomináveis para ele trabalhar só 2 meses e depois ir de berço. E antes de decidir o seu emprego vitalício, o Barry decide voar junto aos ases de pólen, que é uma tropa de abelhas que coletam o néctar das flores e polinizam ela. O Barry é muito curioso em relação ao mundo exterior, mesmo que a maioria das abelhas tenha medo de ir lá fora, principalmente por conta dos gigantescos humanos. E isso, estranhamente, é muito parecido com o plot inicial de Attack on Titan. Enfim, como o Barry prefere correr o risco de morrer do que ter que trabalhar por 2 meses, ele voa lá pra fora. Depois de coletar um néctar de algumas flores, abelhas confundem bolas de tênis com flores. Como? Tanto a aparência como o cheiro de uma bola de tênis não tem absolutamente nenhuma similaridade com a de uma flor. Depois de reclamar que tá correndo risco de extinção estúpida desse jeito, o Barry fica preso em uma dessas bolas e ele acaba sendo rebatido pra longe. 2 meses é muita expectativa de vida pra ele. E depois de ter sido arremessado pela cidade, ter se livrado da bola, a chuva começa a cair. E pra se livrar dela, o Legal que essa foi a única bola que saiu do estádio, tá ligado?
cara deve ter rebatido tanta bola, mas a bola que ele tava preso, a mulher falou, eu vou meter uma raquetada aqui que vai... Não. É home run instantâneo. Rocket Launcher. Agora eu vou ativar o meu stand. Só assim. Barry se abriga no apartamento que estava com a janela aberta. Lá dentro, os humanos tentam matar o Barry, mas surge uma heroína para salvá-lo, a Vanessa. Inclusive, foi a mesma pessoa que deu uma raquetada nele. Mas dessa vez, ela impede... Ela deu a raquetada e ele foi tão longe por tanto tempo que deu tempo dela chegar em casa com um convidado. Trocar de roupa. Ele ficou rebatendo. É a Luísa Mel das Abelhas. O que é um pouco estranho, porque a Luísa Mel que deveria ser a Luísa Mel das Abelhas, tendo em consideração o nome dela. O Barry fica muito encantado com a gentileza dessa humana e ele pensa em agradecê-la. Apesar de existir uma lei no mundo das abelhas que proíba elas de falarem com seres humanos. É a lei mais importante no mundo das abelhas. Mas o filme... E a mais imbecil, porque se a abelha falar com o humano vai ficar olhando para aquela coisa que tá fazendo. Mata. Ou se falar de verdade, mata. Mata. Tá possuído. Sei lá, velho. Não faz nem sentido. O filme nunca explica por que elas criaram essa lei. Por que é tão perigoso elas conversarem com os humanos. Quer dizer, uma abelha acabou de se apaixonar por uma ser humana. Talvez seja por isso. E aí parece talvez seja por isso. Se tivesse falado com essa humana, esse filme não existiria. E eu não estaria aqui com a cara pintada de amarelo. Quando o Barry começa a falar com a mulher, ela quase tem um infarto. E sinceramente, eu não entendo muito bem esse espanto. Nesse universo, as abelhas têm feições bastante humanas. Olho, boca, nariz, parece de gente. Cabelo, elas usam óculos, terno. Estranho seria se essas aberrações com cara de emoji não falassem. E outra coisa, se os humanos sabem que as abelhas parecem mini pessoas que compraram um treino de bunda da Graciane Barbosa, como que eles estão ok em matar ela? Como que você tá Chaves no matar glúteo. mini pessoinhas amarelas que estão carregando maletinha, usam óculos, vão de terninho pro trabalho? Vocês são nazistas. A Vanessa oferece um café e um bolo pro Barry e eles batem um papo. O Barry então volta para sua... Ofereceu um café e um bolo. Uma xícara dela o mata. Um bolo dela o mata. Qualquer coisa o mata. É uma abelha. Ele não é do tamanho do meu mouse. Mas não tinha uma xícara do tamanho xícara, tipo aquelas xícarazinhas de brinquedo? Até a xícara de brinquedo vai ser maior do que ele. Tô procurando rachadores. O May é completamente apaixonado. O seu melhor amigo fica desgraçado da cabeça ao escutar a história do Barry. Uma abelha apaixonada por uma pessoa é muito pior do que um ser humano com tesão na Estátua da Liberdade. Porque pelo menos a Estátua da Liberdade é da nossa espécie. Mas... do lado eu entendo um pouco o Barry, porque todas as abelhas da colmeia dele... A Estátua da Liberdade não é da nossa espécie? A pessoa que é representada na estátua é uma mulher... um toche. Dele e todas elas têm esse cabelo horroroso de mãe racista. No dia seguinte, o Barry volta a encontrar a Vanessa e explica pra ela como as abelhas lidam com as pessoas tentando matar elas o tempo todo. Você controla como qualquer emoção. Ódio, inveja, luxúria. Luxúria! Você realmente tá pensando em transar com uma pessoa, sua abelha filha da puta? Primeiro, como exatamente ele pensa que vai fazer isso? Segundo, Exato. ele sabe que ele morre ao fazer isso? Terceiro, como que a classificação indicativa desse filme é livre para todas as idades? No mercado, Barry descobre que os humanos comercializam o mel que as abelhas batalham tanto para produzir. Ele fica completamente revoltado com isso. Então, de noite, ele espera no depósito do mercado para tentar descobrir de onde tá vindo esse mel. Ele tem uma batalha contra o empacotador, na qual a abelha surpreendentemente sai vitoriosa. E o rapaz rendido diz que o mel vem das fazendas mel. O Barry voa atrás do caminhão das fazendas mel e aproveita para pegar uma carona nele. Chegando na fazenda, ele fica E tem um diálogo incrível com a Aedes aegypti. Basicamente. É incrível. E aproveita para pegar uma carona nele. Chegando na fazenda, ele fica abismado com o que ele vê. A pia tá cheia de louça, o banheiro... Primeiro que tem dois apicultores zombando das abelhas, chamando elas de burras como se elas fossem animais racionais. Nesse filme elas são, mas eles não sabem disso ainda. De fato, elas são meio burras mesmo, porque elas seguem tão à risca essa regra de não falarem com os humanos, que elas preferem sofrer em silêncio nesses campos de concentração de apicultura, do que simplesmente chegar pro ser humano e falar:
Não. Legal. Quero que você... Se vocês juntarem 100 de vocês abatem um humano. Fica a dica. Eu queria Fumazil 3000. Fumazil... Quê? É sério. Pedir Fumazil 3000. A palavra que você teve dificuldade em entender foi o 3000! Que merda de nome é Fumazil 3000? Parece nome de vape. O Barry fica atônito com as condições de trabalho das abelhas e tira várias fotografias para levar isso para a comunidade das abelhas. Eu não sei com que câmera que ele tirou essas fotos, porque ele não levou nenhum. Se bem que nesse filme as antenas das abelhas funcionam como receptor de sinal de celular. Então eu imagino que os olhos delas podem ser câmeras fotográficas e o cu impressora. O Barry então decide processar a humanidade por exploração das abelhas e comercialização ilegal do mel dela. Com a ajuda da Vanessa, eles dão entrada no processo judicial e vão ao tribunal. Isso chama bastante a atenção da mídia, porque ninguém sabia que a abelha falava. O que não faz sentido nenhum. Porque elas estão sendo exploradas há séculos e nunca falaram nada. Como que elas viram a gente abolindo a escravidão e não acharam que seria uma boa oportunidade para elas também dizerem que elas não gostam daquilo que a gente tá fazendo com elas? Talvez eu esteja levando a sério demais um filme infantil, mas esse filme perdeu a chance de ser tratado como um filme infantil no momento em que existe uma tensão sexual implícita entre uma abelha e uma humana, que às vezes nem é tão implícita assim. E o caso que o Barry apresenta não só é muito fraco, como não tem absolutamente nada a ver com a exploração das abelhas. Ele critica que a indústria do mel utiliza da imagem do urso, um animal que ataca a colmeia, para produzir embalagem onde eles colocam o mel. Ele critica a apropriação cultural do vocalista do The Police, que tem o nome artístico de Sting, ou Ferrão em inglês. Ele também critica um ator que faz propaganda de mel porque ele é descontrolado. Nada disso tem a ver com a exploração das abelhas. A evidência mais forte deles são as fotografias. O cara vai lá e descobre que os supostos irmãos ou a família dele, de outras abelhas, está sendo explorada, mas também maltratada, ou às vezes até morta, porque vai saber se aqueles gatos não chegam a matar em alguns casos, né? Ele fala, eles estão coletando nosso mel. Mas o problema com a imagem do urso que quase mata a gente todo dia. Não. Isso. Aí aquele ator. Não. Copyright Sting é das abelhas. Aí fora. Essas abelhas de fato sendo exploradas nunca são apresentadas. Mas mesmo assim o júri parece estar do lado das abelhas nesse primeiro momento. Após o primeiro dia de julgamento, Barry vai jantar na casa da Vanessa e o namorado dela entra bem na hora que a Vanessa e o Barry estão brindando. E essa cena faz parecer muito que a Vanessa tá traindo o namorado dela com uma abelha. Porque ela fica muito sem graça, como se ela tivesse sido pega fazendo algo que ela não deveria. Talvez ela realmente seja bissexual. Eu só tenho certeza que a abelha boa ruim. Sabe aquele bom ruim? Alguém me salva disso. Nossa. Eu não achei que ia perder tanto neurônio. Bissexual. Transando com a mulher, porque senão ele teria morrido. Será que quando os zangões vão ao funeral de um outro zangão que morreu por ter transado, eles ficam tipo... Respect. Kenneth, o namorado da Vanessa, fica muito bravo com o Barry, que tá claramente tentando roubar a namorada dele. Então, quando o Barry vai no banheiro pra fazer xixi, porque por algum motivo ele é uma abelha que faz xixi na privada, o Kenneth tenta assassinar o nosso querido Barry. Meu Deus do céu. Surpreendentemente, ele tem imensa dificuldade em fazer isso. Eu não sei porque nesse filme ninguém consegue matar a porra de uma abelha. A Vanessa ainda aparece pra ajudar o Barry e de quebra ela termina com o Kenneth. É muito bizarro como esse filme realmente parece encaminhar pra um despejo romântico entre a abelha e a humana. O filme fica se livrando dos obstáculos que estão no caminho para esses dois ficarem juntos. Para de fazer isso! No segundo dia de julgamento, o advogado da defesa vem muito mais preparado. Ele questiona a natureza da relação entre o Barry e a Vanessa, que também não tem absolutamente nada a ver com o tema do julgamento. Mas é um ótimo questionamento. É bastante válido. Bem-vindo a processos na indústria cinematográfica. Nunca fazem sentido. Vide Velma. Tirando o caso do Johnny Depp.
Cardzinho. Porque eu acho que se você for furry, automaticamente tudo que você diz num julgamento é anulado. Tá batendo roubo! Ele relembra todos que as abelhas de uma colmeia são todas filhas de uma mesma rainha. E tecnicamente elas estão cometendo incesto o tempo todo. O que novamente não tem nada a ver com o tema do Só julgamento. tá piorando. Tem um bom ponto. Se você for fã da família Sacana, todos os seus argumentos deveriam ser invalidados automaticamente também. E isso enfurece o amigo do Barry, o Adam, que pica a bunda do advogado e a sessão precisa ser encerrada mais cedo. O Adam vai parar no hospital, onde fazem uma transfusão de mel nele. E isso não tem o menor cabimento, porque Como a abelha tem sangue correndo pela veia, não mel. Exatamente. Essa cena era só pra ser cômica. A transfusão de mel. Porque eles existem com mel. Touro é o ursinho. É o que elas mais consomem, que elas vão ter sangue de mel. Você não faria uma transfusão de corote de melancia na Berry Belinha, por exemplo? No outro dia, o Barry finalmente apresenta. Vamos passar Monster pelo braço, tá ligado? Pacific Punch. Exatamente. Que é pra acordar ele aqui. Na veia. Ele leva um fumegador usado Finalmente! de apicultura e mostra como as fumaças afetam as abelhas. E o júri decide a favor das abelhas. É muito bacana que foi só no terceiro dia que o Barry lembrou das abelhas sendo literalmente exploradas, quando ele já tinha ficado os 2 primeiros dias de julgamento reclamando de apropriação cultural. Os apicultores estavam certos esse tempo todo. As abelhas são estúpidas. Como exigência, o Barry demanda que todos os campos de apicultura sejam fechados, que todo o mel já produzido seja devolvido às abelhas e que também parem a apropriação cultural e parem de usar trocadilhos envolvendo o universo das abelhas. E isso daí a Luísa Mel leva um de nome. É isso que você ganha por ter passado a vida toda defendendo os animais. Porém, as colmeias ficam com tanto mel que as abelhas encerram toda a produção de mel. Isso faz com que elas parem de polinizar as flores também. Logo, todas as flores e árvores do mundo inteiro morrem. E não é assim que funciona o filme. As abelhas produtoras de mel não são as principais polinizadoras da natureza. As abelhas selvagens, que aliás não produzem mel, são muito mais importantes para esse papel. Porque ninguém da produção se deu ao trabalho de passar uns 5 minutos lendo a Wikipédia. E outra coisa, essas novas leis de direitos das abelhas deveriam afetar só os Estados Unidos. Como que as flores do mundo inteiro estão morrendo também? A Vanessa fica maluca com o Barry porque ela tinha uma floricultura que agora fechou por causa das flores que morreram. O Barry então se lembra que a Vanessa vai assistir ao Desfile das Flores, que é um desfile de arranjo de flores que acontece todo ano. E o desse ano vai ser muito especial. Peraí, calma. Como é que essas flores não morreram? Essas flores, tipo, uma coxinha de flor, uma salsicha de flor. Bicho, Uma sal... como é que você condensa flores? Saudação à carne. Como é que você faz uma condensação de flores pra Hashtag formar uma churrasco. coxinha? Hashtag churrasco. É um desfile de arranjo de flores que acontece todo ano. E o desse ano, O que foi aquilo ali que passou? Desfile das Flores, que é um desfile de arranjo de flores Qual que é esse negócio aqui? que Ele fica enchendo o meu saco por causa do meu sotaque. É uma bigorna. É uma bigorna. acontece todo ano. E o desse ano vai ser muito especial porque nele estarão os últimos como só aquele exemplares meme de dos flores Simpsons. do mundo. E eles acharam uma boa ideia arrancar elas para exibir um desfile de meia hora. Então o Barry e a Vanessa se infiltram nos bastidores desse desfile, matam uma pessoa e roubam um carro alegórico cheio de flores. Eles levam as flores até um avião para poder transportá-las de volta para a colmeia do Barry, onde as abelhas polinizariam elas. Mas Colmeia que é a melhor por que, do que mundo, elas né? têm que ser polinizadas especificamente lá? As flores do mundo inteiro estão morrendo. Por que, que ele não pode polinizar elas ali mesmo, ao invés de ter que pegar a merda de um avião? Enfim, durante o voo, o piloto anuncia que devido ao clima de Nova York, a viagem iria atrasar em algumas horas. Mas eles não têm essas horas para esperar, porque as flores iriam morrer. Então Barry decide falar com os pilotos, mas eles se assustam com a presença de uma abelha na cabine. Uma grande confusão e muitas atrapalhadas depois,
os dois pilotos acabam nocauteados no chão, porque novamente ninguém consegue matar a bosta de uma abelha. A Vanessa assume o controle do avião, mesmo não sabendo pilotar, e as abelhas, após ficarem sabendo da situação através do noticiário de abelhas, vão todas ajudar a pousar o avião. Elas se posicionam abaixo da aeronave para aliviar um pouco do peso e deixar o avião mais fácil de controlar, o que simplesmente não existe, porque primeiro, a abelha não voa tão alto quanto o avião, segundo, elas não teriam força para aliviar o peso de um avião. Se tudo isso de abelha se juntar, no máximo elas consigam talvez levantar um bebê gordo. Enfim, eles conseguem pousar o avião e as abelhas polinizam as flores que eles trouxeram, fazendo com que todas as flores que estavam mortas se ressuscitem do nada, porque obviamente também não é assim como isso funciona. As abelhas salvam. É assim que o filme acaba. Ainda tem um epílogo onde a gente vê o Barry se tornando um advogado da causa animal. Tem uma vaca reclamando com ele que os humanos só querem saber de pegar o leite dela. E assim, muito legal, mas se todo animal desse universo fala, por que eles nunca falaram nada pros humanos? Que tipo de masoquismo é esse? Eu simplesmente odeio o universo desse filme. E tendo em vista que as abelhas ficam tontas com a fumaça, eu proponho que todos virem fumantes. Tchau, tchau. Nossa! Pegou pesado, hein? Ida que pariu. Se você gostou deste vídeo, desse like, vai lá no meu vídeo de Seijinho original. Deixa um curtizinho pra ele. Também tem o card dela. Vai estar aqui em cima, deixa eu tentar arrumar aqui. Não, nessa beirada ali. Mas também vai estar no finalzinho do vídeo. É isso aí. Foi um prazer estar aqui junto. E Ibiza. Ibiza. Realmente foi um absurdo. Um abraço, um beijo, um queijo e até mais.